Olá, pessoal do sétimo ano. Gente, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2. Nas últimas aulas a gente ouviu falar muito sobre verbos, né? Em questão de classificação, tempo, né? E a gente viu o tempo e viu o modo dos verbos. Esquentamos aí nossa cabecinha. Realmente, verbo é um assunto que exige muita atenção. Vocês precisam muito dedicar um tempo máximo a esse conteúdo. Inclusive, prestar atenção também. É importante que vocês verifiquem a tabela de verbos e percebam a diferença de conjugação entre os modos, né? Que é o substantivo, o indicativo e o imperativo, ok? Não esqueçam também de fazer as atividades de atualizar o capítulo 1 e o capítulo 2. Bom, gente, nas aulas anteriores a gente ouviu falar muito de verbo, como eu já venho falando para vocês, que é um assunto um pouco mais extenso, merece muita dedicação. E aí no nosso livro a gente vê um resumo sobre os verbos para finalizar esse conteúdo, certo? Aí a gente vê esse quadro aí que nos mostra um resumo de tudo que a gente viu no início do capítulo 2, que são os verbos, o tempo do verbo, que é o presente, que significa o presente, que é o fato que ocorre no momento da fala. É um fato habitual, frequente, usado no lugar do pretérito, sugerido o fato de atualidade ou próximo à fala. Próximo ou posterior à fala. Aí temos também, a gente viu o pretérito perfeito. Isso aí, viu, gente? Está lá na página 69. É importante vocês observarem esse quadro porque ele resume tudo que a gente vem falando e dá dicas para vocês lembrarem da diferença entre os tempos e a conjugação dentro desses modos, né? E a gente vê o tempo, os tempos, né? E a gente vê também as formas nominais, certo? Aí a gente também tem aí o pretérito, que é o pretérito perfeito, ação iniciada e terminada. Então, o pretérito perfeito é uma ação que aconteceu, ela pode ser habitual, mas está dentro do passado. E temos o pretérito mais que perfeito, que é uma ação ocorrida de outra no passado, ok? Aí vemos aí também as formas nominais. Bom, eu acho interessante a gente perceber nas formas nominais aí na página 68, porque eu vou bater um pouquinho nessa tecla aí, porque a gente tem outras maneiras de expressão dentro dos verbos nominais de classificação, além do que a gente já conhece, que é o particípio, o infinitivo e o gerúndio, certo? Aí a gente viu uma atividade, né, relacionada a isso. E temos também uma explicação didática na página 69 com exemplos, certo? Então, olha só, as formas nominais não se resume apenas nos verbos terminados ando, endo e indo, que é o gerúndio, nem se resume também no particípio, que são os verbos terminados ado e ido. E temos o infinitivo, vale a pena lembrar vocês, que são todos os verbos terminados em R, certo? Então, aí a gente tem o conceito, para vocês recordarem, são assim chamados porque, além de seu valor verbal, pode desempenhar a função de nomes. Consideram nomes na gramática, substantivo, adjetivo e advérbios. Gente, é muito importante que a gente perceba essa relação dos verbos das formas nominais. Por quê? Eles também, as classes gramaticais podem ganhar outra função dentro do que além do que já tem quando a gente transforma o verbo, a gente vê o verbo dentro dessa forma, desse conceito de forma nominal. Aí a gente tem aí um exemplo: recordar é viver. Quando a gente fala recordar é viver, temos o verbo no infinitivo recordar com o valor de substantivo,
certo? Aí eu tenho aí o valor do substantivo, recordar e viver. Então, saiu da função no infinitivo e foi para a forma substantivo. Então, isso aí a gente diz também que é uma forma nominal, a gente percebe que está no infinitivo, mas que possui, além do infinitivo, que possui uma classificação de substantivo. É importante vocês terem essa noção de relação. Por que chamamos de formas nominais? Porque ela pode ser trocada, né? Ela pode ser substituída. A classe gramatical ela pode ser substituída por uma forma nominal, ou seja, por outra vista como outra classificação. Viu, gente? Aí a gente tem aí, ó, um exercício também tirado do livro, essa fotografia que é da página 70, que é interessante que vocês façam, não é? Aí eu vou dar a primeira leitura para vocês aí da primeira questão, que eu achei interessantíssima, tanto a primeira, a segunda e a terceira questão. É um livro bem didático, porque apresenta as tirinhas, tem bastante figuras e dá para vocês entenderem bem o que a gente está tentando passar para vocês. Então, olha só. A primeira tirinha. O que está fazendo? Matando o tempo enquanto espero a vida derramar sabedoria e felicidade sobre mim. Que tá fazendo, essa voz do gatinho aí, fazendo, terminou em endo, a gente sabe que está na forma nominal. Aí eu tenho aí no segundo quadrinho, espero que a poltrona seja confortável. Aí o garotinho responde, você bem que podia trazer alguma coisa para eu comer. Aí a gente tem a forma no infinitivo do verbo trazer e comer no segundo quadrinho, certo? Que traz pra gente essa classificação, certo? Aí eu tenho as questões, não é isso? A letra A, como Calvin encara a TV ao dizer que está matando o tempo. Calvin encara a TV como algo sem sentido. Está matando o tempo, algo sem sentido e que não se entusiasma em fazer, né? Não traz felicidade para ele. A B, temos que tipo de ação o uso do gerúndio fazendo, matando, indica nas frases. Então, essa palavra fazendo e matando indica uma ação em andamento. Toda a forma nominal no gerúndio indica indica uma ação em andamento, né? Inacabada, ok? Aí eu tenho a segunda questão, que é uma tirinha também. Vou ler aqui o primeiro quadrinho para vocês. Aí vem o general. Você deu a ele aquele creme para a pele? Sim, só espero que ele não tenha colocado demais. Olha lá, colocado é um verbo colocar, terminou em ado, e a gente sabe que isso aí seria uma forma nominal e está no particípio. Isso aí, gente, é o que se pede em questões, né, para a gente identificar aí essas formas nominais. Aí eu tenho aí, bom dia. Então minha pele clareou? Ela fala. Então minha pele clareou, aí a continuação. Desse contexto aqui a gente não vê nenhuma forma nominal. A gente só vê no primeiro quadrinho, não é isso? Aí eu tenho aí as questões relacionadas, letra A. Isso aí a gente tá falando da segunda questão. O que se deduz do segundo quadrinho sobre o uso do creme? O creme foi usado com exagero, né? A gente vê aí que quem está falando não tem rosto. A letra B. Assinala a alternativa que considera mais adequada na fala. Só espero que ele não tenha colocado. Veja que a palavra colocado, o que vem do verbo colocar, está grifada. Então, isso aí indica que ela está num particípio porque terminou em ado. Então, aqui é para vocês, está em destaque para vocês perceberem a forma nominal que ela se encontra. Aí tem aí as questões. É uma ação em andamento, uma ação concluída ou uma ação frequente. Todo verbo que está no particípio é uma ação concluída, viu, gente? Aí eu tenho aí, ó, nesse quadro, né? As formas nominais do verbo derivam do tema. Radical, mais vogal e temática. Então, olha, fala. Todo verbo terminado em R está no infinitivo. Falando. Todo verbo terminado em ando, endo e indo está no gerúndio.
E falado, todo verbo terminado em ado e ido está no particípio, ok? Então, essas formas nominais, elas também podem adquirir outra classificação dentro da gramática. Então, dependendo de como se coloca dentro da frase, elas podem ser substantivos, elas podem estar ligadas a adjetivos, viu, gente? Então, é o que a gente chama aí de formas nominais, certo? Aí eu tenho aí um conceito, ó, que é esse conceito que eu quero que vocês entendam bem, que é essa classificação, essa outra classificação que as formas nominais recebem, né, dentro da gramática da língua portuguesa. Aí a gente tem aí, ó, os verbos possuem formas que são nominais. São nominais porque, si só, elas não expressam nem o tempo nem o modo verbal. Também em alguns contextos assumem a função de substantivo, adjetivo ou verbos. Então, ela pode assumir essa função, certo? De substantivo, adjetivo ou verbos. Lembrando que substantivo é toda palavra que dá nome ao ser. Então, tudo que eu dou nome, que eu chamo pelo nome, que eu reconheço pelo nome, eu chamo de substantivos. Adjetivos da qualidade, da estado, né? É tudo que se fala do sujeito, do substantivo, resumindo, né? Tudo que se fala do substantivo é o meu adjetivo. E aí temos os verbos que indicam ação, né? Uma ação que indica uma ação e indica também, pode ser temporal também, né? Então, aí eu tenho aí, o jantar está preparado. O jantar está preparado. A palavra preparar, quer dizer, do verbo preparar, está terminada em ado. Então, aí é um passado que aconteceu, né? Um passado que a gente chama também de passado recente, mas é uma ação concluída, certo? Jantar, o jantar, porque jantar pode ser um verbo também, mas aí está acompanhado do artigo. E aí, quando ele está nessa forma aí, a gente considera esse verbo que também está no infinitivo, a gente considera como substantivo. Então, ele perdeu a sua classificação definitiva e foi para o substantivo. Aí eu tenho eu vou jantar. Agora ele entrou jantar, entrou para a classificação de verbo, né? Então é um verbo no infinitivo. Ela está preparada para a festa. Gente, olha só como é interessante, né? Ela está preparada. Então, preparada é o que está se falando do substantivo, que aí está como pronome pessoal, ela, se referente, para a festa. Então, ele está aí classificado como adjetivo. Então, preparada, terminou. Preparada, né? É um verbo que pode ser classificado como particípio, mas que mudou de função e foi para o adjetivo, certo? Ela havia preparado. Então, aí a gente já vê o ado, né? Que é a terminação que a gente conhece, que está num particípio. E está na forma verbal, né? Está classificado como verbo. Né? E também a gente diz que está no infinitivo, ok? Bom, gente, nossa aula vai ficar por aqui. Temos aí as atividades que eu estou passando para vocês. Preste atenção em tudo que foi dito. Leiam o livro de vocês, vocês têm bastante tempo para ler. Um grande abraço, fiquem com Deus.